sobre atividade mental e conflito cognitivo. Falando um pouco sobre atividade mental, é toda forma de entendimento e compreensão de algo através da percepção individual. Mas para entender um pouco mais, é necessário também entender como funciona a memorização mecânica e a aprendizagem significativa, e como cada uma delas varia de pessoa para pessoa. Memorização mecânica são conhecimentos prévios que são utilizados no dia a dia de forma sistematizada, que poderá ou não ser utilizada futuramente, que é como guardar nomes, dados, fatos, sem ter um entendimento do processo. Um bom exemplo de memorização mecânica é quando o indivíduo anota o telefone ou alguma data num celular ou agenda. Realizando essa atividade, ele passa para o objeto alguma informação que posteriormente pode ser apagada ou esquecida de sua memória. Já a aprendizagem significativa consiste na construção de conhecimento e é considerada uma atividade mental intensa. A didática de aprendizagem é um processo de elaboração pessoal, que tem a função de construir um contexto para que a atividade mental do aluno ocorra em determinado afim, a fim de alcançar objetivos educacionais e desenvolvimento de capacidades. Um bom exemplo de atividade mental é quando o indivíduo aprende apenas observando os movimentos, e ao executá-los, irá ocorrer de uma forma sem muita consciência, pois a informação do movimento já estará em sua mente. Desta forma, após entendermos um pouco sobre memorização mecânica e aprendizagem significativa, sabemos que é assim que a atividade mental está ligada à criatividade, à ideia e ao pensamento do indivíduo. E temos um breve resumo. David Alsubel é um autor e dono de uma teoria sobre o processo da aprendizagem, e ele diz que existe uma estrutura de organização e integração para aprendizagem significativa. Ela, por fim, baseia-se em conhecimentos prévios que se tornam significativos. Já a aprendizagem mecânica baseia-se na memorização sem se tornar significativo e sem nenhuma relação com a estrutura cognitiva prévia. Conflito cognitivo. Bom, o conflito cognitivo, como princípio pedagógico, é quase que como tirar o aluno de sua zona de conforto. É usar um fato negativo, no caso uma situação não habitual, para que o aluno entenda o que está sendo proposto para ele, que seria o fator positivo, que é quando ele vai entender a matéria ou o assunto, enfim, o que o professor está propondo. Basicamente, é você fazer o aluno ir além do que ele já tem como conhecimento para conseguir obter sucesso em determinada atividade ou em uma linha de raciocínio. Piaget costuma dizer que este é um mecanismo básico na formação do conhecimento. Para que fique um pouco melhor de entender, o conflito cognitivo funciona em 3 etapas. O equilíbrio, onde o indivíduo tem suas maneiras para resolver a questão. O desequilíbrio, onde o professor inibe uma das maneiras ou propõe algo diferente do habitual, gerando assim um desconforto. E depois, o reequilíbrio, que é quando o indivíduo superou o conflito cognitivo proposto e aprendeu algo novo. Pois bem, tudo dito anteriormente a respeito do conflito cognitivo, como princípio pedagógico, podemos também encaixar na educação física durante o processo de ensino-aprendizagem. Quando esse ensino-aprendizagem, o processo inteiro, tem seu resultado positivo, isso é, o aluno superou o conflito que foi lhe proposto, podemos dizer então que o conflito cognitivo deu certo e o professor teve êxito ao apresentar uma nova habilidade, um novo conhecimento para o aluno. Mas nem sempre isso acontece. Cabe ao professor ajudar e fazer com que o aluno pense de outra forma, fazendo que este absorva outras maneiras de lidar com a situação-problema. Claro, não é resolver o problema para o aluno, mas instigá-lo a achar outras maneiras para resolver um mesmo problema ou um problema que o aluno não está acostumado. Por último, é importante ressaltar que não existe uma fórmula que sirva para a geração de conflitos cognitivos. O que existe são alguns fatores que merecem ser levados em consideração quando se pensa em desenvolver o ensino utilizando este meio. As reflexões feitas no ato da leitura ou conversa e as interações sociais podem ser caracterizadas como elementos provocadores ao aprendiz. Outro fator é a configuração da situação de conflito cognitivo, onde a heterogeneidade é fundamental, já que isso possibilita a troca de experiências, argumentações e informações. Esse choque de diferentes pontos de vista é um importante influenciador do conflito cognitivo. E, por fim, um dos meios mais importantes para conduzir o trabalho mental do aluno é através dos questionamentos,
onde o professor é o principal responsável pela elaboração, construção e utilização em suas aulas para que as tornem mais provocadoras, assim gerando o conflito cognitivo.